Você está prestes a enxergar aquilo que costuma ficar escondido atrás dos monitores de vigia. Arquivos sigilosos coletados durante madrugadas vazias, quando a cidade dorme e só as câmeras observam. O vídeo de hoje reúne 8 registros proibidos capturados por seguranças que desapareceram ou pediram demissão logo após os incidentes. Ao assistir, você vai sentir a tensão de estar sentado diante da central de CFTV, ouvido preso ao chiado do rádio e olhos grudados em telas, que podem revelar o impossível a qualquer segundo. Fique até o fim para descobrir o padrão oculto entre as ocorrências. Um detalhe que nenhum investigador percebeu, e que pode mudar para sempre a maneira como você atravessa um corredor mal iluminado. Se você sobreviver ao corte final, terá acesso a uma senha exclusiva para baixar os relatórios completos e comparar cada frame na segurança do seu computador. Isso se o sinal não cair antes. Era por volta das 2h13 da manhã, quando o segurança Leonardo ouviu o primeiro ruído. Um som metálico e insistente, como rodas mal lubrificadas arrastando algum equipamento pesado no piso frio do hospital Municipal. A princípio ele pensou que fosse apenas o pessoal da limpeza, até perceber que naquela ala menos o setor abandonado do terceiro andar, não havia mais nenhum funcionário autorizado desde o acidente elétrico do mês anterior. Leonardo, então, acessou as câmeras da central de vigilância. O monitor mostrava que parecia ser uma maca se movendo sozinha pelo corredor vazio, girando lentamente como se alguém a empurrasse com cuidado, mas sem aparecer ninguém. O mais estranho, aquela maca estava no almoxarifado trancado, e ninguém além dele possuía a chave. Ele decidiu conferir pessoalmente. O vídeo, extraído das câmeras fixas e do bodycam preso ao colete, mostra Leonardo subindo as escadas com a lanterna tremendo em sua mão. Ao chegar no corredor, tudo está em silêncio. Ele vira à direita e ali está ela, a maca parada no meio do caminho. Ele se aproxima lentamente, respiração ofegante. A câmera capta um leve sussurro, como se alguém o chamasse pelo nome. Leonardo se vira abruptamente, encara a lente da câmera por 2 segundos, e o vídeo simplesmente trava. Tela preta. 1 segundo, 2. Depois, só estática. O que aconteceu com Leonardo naquela madrugada ainda é motivo de especulação nos grupos internos da empresa. Mas ele não foi o único. 3 dias depois, em um terminal portuário a mais de 70 quilômetros dali, o vigilante Rômulo reportou atividade suspeita nas docas. Eram 3h07 da manhã quando ele notou no monitor uma figura escura entre os contêineres. A princípio, acreditou ser um invasor, talvez algum catador tentando vasculhar os depósitos. Pegou seu rádio, acionou o protocolo e seguiu pelas passarelas metálicas. Mas quando chegou ao local indicado, não encontrou ninguém. Ao revisar as imagens mais tarde, algo chamou a atenção. A câmera térmica mostrou a figura parada diante de uma grade trancada com correntes e cadeado. Ela atravessou, literalmente, sem abrir, sem quebrar. Apenas passou como se nada estivesse ali. Rômulo ainda tentou localizar a pessoa, mas foi em vão. A câmera do capacete registra sua respiração pesada enquanto ele se aproxima da grade. O cadeado está intacto, selado, sem nenhum sinal de arrombamento. Ele inspeciona o local, vira-se rapidamente, e nesse instante a imagem balança e cai. Dá para ouvir um ruído seco, como um impacto forte no corpo. O vídeo termina com um som do rádio chiando baixinho, como se alguém do outro lado tentasse se comunicar, mas só se ouve uma frase incompleta. Não devia ter seguido. No centro da cidade, o Shopping do Mar operava com horário reduzido durante a madrugada, com poucos seguranças cobrindo áreas desativadas. Um deles, Daniel, fazia a ronda pelo subsolo quando viu uma notificação incomum no sistema de movimento. A câmera da sala 04, desativada há meses após um incêndio elétrico, havia detectado presença. Curioso, ele acessou o feed ao vivo. A imagem mostrava a grande tela da sala de projeção completamente vazia, exceto pela sombra de alguém sentado na poltrona do meio. Uma silhueta nítida, imóvel, como se aguardasse o início de um filme. Mas as luzes estavam apagadas, e o projetor nunca mais havia sido religado desde o acidente. Daniel, nervoso, decidiu ir até lá. O caminho é silencioso. O som dos passos ecoa nos corredores revestidos de carpete velho. Quando ele abre a porta da sala, tudo está mergulhado na escuridão. Apenas as luzes de emergência piscam. Ele acende a lanterna e aponta para a poltrona. Está vazia. Nenhum sinal da sombra. Mas ao girar para trás, um clarão repentino toma a sala. As luzes de emergência acendem em sequência, uma a uma, formando um caminho direto até a saída de emergência. Só que Daniel não se move. Ele sussurra: "Tem alguém aqui?" A câmera então treme por 3 segundos, a imagem se desfoca e no último frame antes da queda, vê-se brevemente a mesma sombra parada no alto da fileira, observando, após os eventos no shopping.
A próxima gravação veio de um lugar onde o silêncio costuma ser eterno. O cemitério metropolitano, localizado na zona norte da cidade. O segurança plantonista daquela noite, conhecido apenas como Edmar, fazia a ronda com uma câmera térmica emprestada da empresa de monitoramento. Por volta das 4h44, ele parou diante de um setor recém-reformado, onde cerca de 20 covas haviam sido abertas e seladas nas últimas semanas. Foi ali que o visor começou a apresentar leituras anômalas. Pequenas zonas de calor começavam a surgir no solo. Mesmo com o termômetro marcando 12 graus negativos na madrugada, Edmar aumentou o zoom e percebeu que o calor não era estático. Ele parecia pulsar como se algo vivo estivesse sob a terra. Um ponto específico chamou mais atenção. Uma das covas exibia uma forma definida, semelhante a uma mão se movendo lentamente em direção à superfície. Ele recua, mas mantém a câmera firme. O vídeo mostra a silhueta emergindo alguns centímetros antes que a imagem trave com uma sequência de glitches coloridos. Antes da tela escurecer por completo, ouve-se a respiração acelerada de Edmar, seguida por uma tosse seca e uma frase quase inaudível: "Eles estão tentando sair." O que veio a seguir ninguém sabe, porque Edmar nunca voltou para casa. Naquela manhã, seu colete, a câmera e o rádio foram encontrados sobre uma lápide vazia, menos onde deveria haver um túmulo. Havia apenas terra revirada. Talvez o que tenha acontecido com Edmar não tenha sido um caso isolado. Na mesma semana, uma ocorrência ainda mais estranha foi registrada por câmeras internas de uma biblioteca universitária. O segurança da madrugada, Adriano, começou seu turno normalmente, SO1HO3, enquanto fazia o registro no livro de patrulha. Ouviu o som claro de livros caindo, um após o outro, como uma reação em cadeia. O sistema automático detectou movimento na ala antiga, onde os corredores são estreitos e pouco iluminados. Quando Adriano acessou a gravação, notou que os livros haviam caído de forma organizada, formando uma palavra. SM em letras claras, legíveis, distribuídas sobre o carpete. Intrigado, ele foi até o local. As estantes tremiam levemente, mesmo sem janelas abertas ou corrente de ar. Enquanto caminhava, a câmera do colete captou um ruído baixo, quase como sussurros em latim. Adriano saca o celular e tenta filmar por conta própria. No vídeo vê-se um vulto escuro atravessar o fundo do corredor, rente ao chão com Velocide. Impossível para um ser humano. Subitamente todas as luzes se apagam. A câmera de segurança entra em modo noturno. E por 3 segundos é possível ver 2 olhos brilhando entre as prateleiras. Eles piscam e somem. O vídeo é interrompido por um alerta técnico. Tela branca, um sinal de manutenção. Mas, ao retornar no canto da gravação, há um reflexo espelhado. Nele aparece Adriano, parado, atrás da própria câmera. Mesmo sem ninguém ali, com as redes sociais começando a especular sobre uma possível relação entre os casos, surgiu uma nova gravação, desta vez em um local onde ninguém esperava presenciar algo paranormal. O estádio municipal Alvorada, fechado para reformas há meses, era vigiado por apenas um segurança por turno. E naquela noite, esse responsável era o vigilante Luiz. Eram 2h29 quando ele ouviu, no rádio, um som incomum, o eco distante de uma multidão como uma torcida de futebol entoando cânticos abafados. Mas o estádio estava completamente vazio. Luiz subiu até a passarela central para verificar a arquibancada. De repente, as luzes do campo se acenderam sozinhas, uma a uma. Embora a central elétrica estivesse desativada, a câmera presa à sua cabeça registra o momento exato em que ele aponta a lanterna para as cadeiras. E ali, entre as sombras, dezenas de pequenos pontos de luz começam a piscar. Olhos brilhantes, imóveis, encarando em sincronia. Piscam em compasso, como se seguissem uma cadência ensaiada. Um coro grave começa a surgir por trás das imagens. Gritos alterados, como se fossem jogados ao contrário. Ele tenta correr, mas a câmera treme e quase cai. Antes do vídeo cortar, ouve-se a voz de Luiz em tom suplicante. Eles não estão mais só olhando. E então, tudo se apaga. Silêncio. Apenas o som abafado de uma multidão continua, como se tivesse vindo debaixo do gramado, ecoando entre as estruturas vazias do concreto. A altura. Os relatos pareciam seguir um padrão invisível, horários próximos, comportamentos repetitivos, e sempre algo observando. A próxima gravação veio da garagem de uma empresa de transporte urbano. O segurança Anderson fazia o procedimento padrão: ligar os ônibus e aquecer os motores para o turno da manhã. Mas ao ativar o veículo número 706, o rádio interno acendeu sozinho, sintonizado em uma frequência vazia. O som, a respiração de alguém, pesada, como se estivesse ali dentro. Ele então iniciou o trajeto de manobra até o pátio. As câmeras mostram Anderson sozinho, mas o espelho retrovisor revela outra coisa.
Um vulto sentado nos bancos traseiros. Ele olha para trás. Ninguém. Volta os olhos para o espelho. Affect Permanence. O GPS do veículo, inexplicavelmente, mostra a rota sendo traçada em linha reta, atravessando um lago que fica a 2 quilômetros dali. O vídeo encerra com um reflexo turvo na janela. Por um breve instante é possível ver o vulto encostar o rosto no vidro e sussurrar. Ele ainda está no volante. Moss Anderson havia saído do ônibus. O último vídeo da sequência foi o mais inquietante e o mais difícil de explicar. Ele veio da central de monitoramento de uma empresa privada, onde um operador chamado Ivan fazia o controle de imagens de diversos locais ao mesmo tempo. Eram 3h33 quando ele iniciou a gravação manual da tela principal, após notar uma falha no sistema. As câmeras, uma a uma, começaram a exibir ângulos idênticos. Todas mostravam ele próprio, sentado na cadeira, observando os monitores, mesmo as câmeras de lugares onde ele nunca havia estado. Ivan levanta, vai até a porta, verifica se há outras pessoas, nada, mas quando retorna, a tela principal agora mostra um close em seu próprio rosto, em tempo real, mas do ponto de vista impossível, como se estivesse sendo filmado por trás dos próprios olhos. No áudio ambiente, um som contínuo de código Morse toma o fundo da gravação. Quando decodificado, o sinal revela apenas uma palavra: silêncio. A gravação termina com Ivan se aproximando lentamente da câmera, olhos arregalados e sussurrando para o microfone. Eles aprenderam a ver por aqui. O que une todos esses vídeos não é apenas o turno da madrugada ou os ambientes vazios. Em cada uma das gravações há um detalhe quase invisível: a hora registrada em tela. Todos os eventos ocorreram entre 3h33 e 34. Além disso, ao sobrepor os áudios dos vídeos menos com os níveis invertidos, técnicos descobriram um padrão de onda sonora repetido, uma assinatura, mas a coincidência mais perturbadora está nos metadados. Todos os arquivos foram exportados, revisados ou transferidos para o mesmo servidor externo, vinculado a uma empresa de segurança extinta desde 2006. Essa mesma empresa foi responsável por instalar o sistema de vigilância nos locais onde os eventos ocorreram. Uma instalação subterrânea abandonada na zona industrial ainda possui parte dos equipamentos ativos. Ninguém entra lá há anos. Resta a dúvida: essas aparições estavam sendo monitoradas ou foram criadas pelas câmeras? Stereomas, máquinas apenas registrando ou participando? Revise os vídeos. Preste atenção nos reflexos. Eles sabem que estão sendo observados. E agora que você também os viu, talvez eles estejam olhando de volta.